Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 155. Feliz ano novo, Sidney! Feliz ano novo pra você, Felipe, pra galera do Patriotas, a galera que assiste e escuta o Patriotas. Muito bom estar iniciando mais um ano com vocês aí, e muito bom estar iniciando um ano com uma boa notícia, né, que foi essa bye week aí que os Patriots finalmente conseguiram. Então, vamos ver o que é que vai dar esses playoffs aí. Nem me fale, rapaz, a gente precisava muito por causa do Patriots Awards. Senão não tem como encaixar, né? Tava mais preocupante isso do que o próprio time em campo, cara, tá louco. A gente não sabia o que fazer, pra falar a verdade, com o Patriots Awards, mas deu tudo certo, esse time foi lá, conseguiu a bye week mais uma vez. Sei lá como esse time vai e consegue repetir o que sempre faz. É inacreditável, é mesmo em anos que... Esse ano, por exemplo, que a gente viu altos e baixos, uns baixos bem grandes aí que duraram bastante tempo. Esse time vai e consegue a bye week, consegue produzir números incríveis. Pus até um link aí de um post que a gente colocou, que a gente fala isso muito antes de a gente vem aqui bater, porque a gente põe sempre uma lupa nesse time, que a gente olha todas as posições, a gente olha todos os caras que estão ali, que podem entrar, quem não entrou, quem entrou, a gente põe uma lupa gigante. Mas no geral, até em ano ruim como foi esse, que foi longe de ser aquele Patriots normal, os caras vão e conseguem fazer números recordes e conseguem a bye week, né, meu? Eu tava comentando essa semana que antes dessa partida dos Jets, né, a bye week era bem possível, porque a gente sabia que bastava ganhar dos Jets para garantir, mas era um clima assim de medo dos torcedores, e o time com 10 vitórias garantidas, brigando pela Seed 1, inclusive, né, tinha chances remotas, mas tinha de conseguir a Seed 1, e é incrível como que uma temporada que outras equipes comemorariam, estão fazendo festa por aí, nos Patriots esse clima de velório, né? Mas é para vocês terem uma ideia de como o nível de excelência que eles demonstram todo ano é incrível, né? E quando eles caem de produção, eles ainda são um dos melhores times da liga. É o padrão New England, né? Foi a mesma coisa que a gente falou do Brady no raio-x. Quando a gente que acompanha o Brady todo ano, sabe que o Brady caiu de desempenho. Mas quando você põe o Brady e compara ele com os outros quarterbacks, ele ainda é um dos melhores. Então é o nível que o Patriots conseguiu nesses últimos anos, desbobear aí na última década. E que quando tem um ano desse, com 11 vitórias e bye week, fica todo mundo desesperado, achando que não vai dar certo, que tá tudo errado. Então assim, não tem como. É um time que consegue vencer, é um grupo que consegue vencer. É inacreditável. Época do ano, de dar um ano novo, de olhar para playoffs, de olhar para adversários, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar bastante dos 3 possíveis adversários hoje. E época também de votar no Patriotas Awards, né, meu? Tá no ar, 11 categorias esse ano. Tem que ir todo mundo em peso e votar em todas, né, cara? Porque é o momento da gente pegar todo mundo aí, tirar uma, como eu vou dizer assim, uma média do que o torcedor brasileiro achou desse time dos Patriots, posição por posição, setores ali. É um negócio muito legal, que dá um resultado muito legal, né? A gente já tem uma ideia do que a torcida dos Patriots que nos acompanha pensa, porque as interações são muitas, né? A galera realmente participa, chega junto. Mas um evento como esse Patriotas Awards aí dá realmente uma noção que a gente não tem durante a temporada, que é realmente a escolha de cada um do que achou melhor e pior naquele ano, né? Sua opinião pessoal realmente. E dá para identificar algumas tendências aí do que a torcida está pensando desse time para frente, né? Então vamos lá, votem, é bem legal, e o programa todo ano é muito, muito interessante, bom de fazer, e eu tenho certeza que é bom de ouvir também.
Ó, o Sidney lembrou bem da interação, que dá uma noção pra gente, mas ela é uma fração do que o Patriots Awards gera, pra ser bem sincero. A gente tem bastante interação toda semana. Esse ano, ainda mais que a gente travou esse negócio de pôr perguntas da galera, sempre vem perguntas, mas a gente teve o ano passado, Sidney, pra lembrar, a gente chegou muito perto de bater os 11 mil votos no Patriots Awards. Chegou a 10.980 e alguma coisa. Inclusive a meta esse ano é 11 mil, hein, gente? Vamos lá, que a gente tem que chegar nos 11 mil votos. E nunca que a gente tem 11 mil participações. Então dá pra ter uma noção muito boa, porque é aquele negócio que todo mundo, mesmo assim, quem não acompanha muito de perto com o Patriotas aqui, pelo menos torce, assiste os jogos e quer ir lá e dar a opinião dele. E é legal que dá essa misturada do pessoal que assiste e acompanha pela gente, por exemplo, com essa lupa que eu falei, e o voto também do cara que basicamente só assiste o jogo, gosta dos Patriots, pra gente sentir também essa visão deles, né? E às vezes alguns resultados são bem surpreendentes pra gente. A gente acha que vão escolher uma determinada jogada, um determinado jogador como destaque positivo ou negativo, e vem algum que a gente não esperava. Então até essa surpresa dá um gostinho especial aí para esse Patriotas Awards. Muito bom, então, ó, tá aberto, tá com o link aqui para você votar. Como eu falei, vou pedir de novo, vote em todas as categorias, é importante pra gente. Se você tem um amigo ali que gosta de assistir os peitos e tal, manda para ele votar também, pra gente ter essa mistura de opinião. Semana que vem, então, já tá certinho, a gente vem com o programa, com o resultado, com a participação da Ana Paula mais uma vez, ela já confirmou pra gente que participa, do jeitinho que a gente sempre faz, pra dar os resultados e a nossa opinião também, e tá valendo o que eu falei semana passada. Se você quer participar do programa, quer vir aqui dar sua opinião, tô com o link aqui, coloquei o link para vocês, faz uma colaboração pra gente, o dinheiro vai todo pro projeto e você pode vir aqui participar do programa com a gente, beleza? Bora falar de Patriots. Começar então, Sidney, o nosso programa. Acho que primeiro, assim, gente, aliás, não vamos falar muito desse jogo dos Jets, vamos dar uma pincelada, lembrar de algumas coisas, mas assim, o que todo mundo quer ouvir mesmo, o que a gente quer falar é do que vem pela frente, desses três times que podem pintar pra gente aí. Então a gente vai falar um pouquinho deles, características, de como que a gente pode, o que pode ser problema pra gente ou não. O programa vai ser mais nessa pegada, mais olhando pro futuro, tá? E olhando pro futuro, Sidney, é aquela época do ano, se é a época do ano de dar ano novo, se é a época do ano de fazer Patriots Awards, se é a época do ano de falar de playoffs, é a época do ano de falar dos coordenadores, dos peitos que são requisitados para entrevistas em times que mandaram seus técnicos embora. Todo ano é a mesma coisa, né, cara? Todo ano, e são bem requisitados sempre, né, os coordenadores e assistentes dos Patriots. Porque todo mundo quer alguém que está lá todo dia, vivendo e aprendendo com o Bill Belichick, né? A prova é tanta de que desde o início dessa dinastia, da primeira dinastia dos Patriots lá nos anos 2000, que os coordenadores dos Patriots são requisitados para outros times. Desde o Eric Mangini, o Romeo Crennel, que ainda hoje está no Texans, depois de passar por Bill O'Brien, Matt Patricia. Então todo mundo tem portas abertas, porque eu acho que é muito interessante você ter alguém que está no dia a dia aprendendo com o Belichick, né? Talvez a maior mente aí do futebol americano do mundo, e você está lá convivendo com ele dia a dia, você aprende muita coisa. Até no Twitter, a gente... Vamos falar, listar aqui primeiro como é que tá a situação. No momento que a gente está gravando, tá? Então isso pode aumentar, por exemplo, porque podem aparecer mais requisições. Mas no momento que a gente está gravando, Josh McDaniels foi requisitado para entrevista com o Green Bay Packers e com o Cincinnati Bengals. O Brian Flores, que não é nem coordenador de verdade da defesa, foi pedido para entrevista com o próprio Green Bay Packers, com o Cleveland Browns, com o Denver Broncos e com o Miami Dolphins. Foram mais requisições para o Flores do que para o McDaniels até agora. Inclusive no Twitter, não lembro quem que foi, mas eu vi o pessoal falando assim: mas a defesa foi horrível, o Flores nem coordenador e por que um monte de time tá atrás dele, principalmente para ser head coach? Isso, né, Sidney? O sistema New England, o sistema Patriots, o sistema Bill Belichick é tão vitorioso que você tem a oportunidade de pôr alguém que veio desse sistema e
melhorar o seu próprio sistema é sempre muito... dá muita vontade na galera. É muito interessante acontecer um negócio desse. Eu volto a lembrar de que não só treinador e coordenador, como você disse, mas o que tem cara de front office ali, de pessoal mais da parte administrativa, umas coisas mais que é mais do... não é tanto dentro de campo. O que tem gente que já saiu dos Patriots e foram para outros times, muito por causa disso também, né? Porque não é nem só dentro do campo que a galera quer simular ou quer, eu não diria copiar, mas melhorar. É o geral, né? O que faz esse Patriots ser o Patriots que ele é, né, meu? Isso, exatamente. E para ilustrar isso que você falou, que não é só a parte de técnica de dentro do campo, o Nick Caserio, que é uma espécie de general manager sem o título, né, dos Patriots, é o cara que ajuda a escolher jogador de draft, que planeja elenco. Ele também, de vez em quando, é requisitado, né? Esse ano a gente ainda não escutou falar de solicitação de entrevista com o Caserio, mas em outros anos já aconteceu. E com relação ao Flores, mesmo antes dele assumir essa função que ele está tendo esse ano, que não é formalmente coordenador ofensivo, mas ele é o cara que comanda a defesa, que chama as jogadas, mesmo quando ele não chamava jogadas de defesa, ele já foi requisitado ano passado. Então, assim, as pessoas que convivem na NFL têm um olhar muito mais profundo do que a gente que está aqui de fora. Então, eles conseguem ver o trabalho desses caras lá dentro, enquanto a gente basicamente foca no head coach, coordenador defensivo e coordenador ofensivo, né? Então, o Flores, tem muita gente de olho nele já faz um tempinho. E ó, pra repetir, a gente sempre fala isso, mas a gente sabe que tem gente nova, o pessoal que não sabe ainda. Sim, as entrevistas acontecem durante os playoffs. Eles não esperam acabar os playoffs para começar as entrevistas. É normal. E a NFL deixa. Bye week, né, principalmente. Bye week, principalmente, porque os caras têm mais dias, então tem dias mais tranquilos ali, entre aspas, então dá para fazer. Isso atrapalha? Isso não atrapalha? Não dá pra garantir nada. O que a gente pode lembrar, né, se não é nem falar, é lembrar, é que o próprio McDaniels, que é um cara que sempre tem entrevista todos os anos, já deu entrevista em ano que a gente foi lá e ganhou no Super Bowl, e já deu entrevista em ano que a gente foi lá e perdeu o Super Bowl. Então, assim, não dá pra garantir que atrapalha ou que não atrapalha, mas com certeza, pelos caras serem profissionais, eles fazem de uma forma que não vai afetar o trabalho deles durante o dia a dia. Muitas das vezes, eu vou te falar que nesses casos, quase 100% das vezes deve ser... os times vão até Foxborough para entrevistar os caras. Não é que o McDaniels vai lá ficar pegando um avião e vai para Green Bay, depois vai para Cincinnati, depois voltar para Foxborough. Os caras vão lá para entrevistar ele no momento que ele não está trabalhando. É uma coisa meio nesse esquema. E outra coisa que a gente tem que lembrar, Sidney, é que eles podem recusar também. O próprio McDaniels, no ano passado, recusou algumas entrevistas que ele já viu que não tinha interesse mesmo, que, sei lá, por motivos que ele tinha, eles podem recusar também. Então, assim, não dá pra falar que atrapalha ou não, né, meu? Eu acredito que não atrapalha porque, como você mesmo falou, a gente já ganhou o Super Bowl com o coordenador dando entrevista na bye week. Então, já prova que isso não atrapalha. Agora, eu tô interessado pra ver o que vai acontecer nesse caso do McDaniels, porque, para quem não tá lembrado, ele estava com tudo acertado com o Colts, né, na temporada passada, e de última hora resolveu ficar. Então, a teoria que ganhou mais corpo foi de que o Kraft e o Belichick chamaram ele e falaram: olha, fica nos Patriots que a gente vai preparar você para ser o substituto do Belichick e tal. Então, muita gente acredita que isso foi o que aconteceu. Só que, se o McDaniels, por acaso, agora aceitar um trabalho de head coach em outra equipe, isso vai por água abaixo, né? Então, o que é que teria motivado ele a desistir depois de estar tudo certo com os Colts? Então, vamos ver. Se ele sair, vão rediscutir essa teoria aí. E é bom lembrar que depois que deu todo esse negócio, nunca ninguém falou oficialmente, mas as informações que, vamos dizer, vazaram disso tudo é que o Kraft nunca, por exemplo, em contrato, essas coisas, nunca colocou que o McDaniels vai ser head coach dos Patriots. O que falaram foi que eles gostam muito do McDaniels, eles veem ele como um head coach um dia dos Patriots e que queriam que ele ficasse para essa transição ir acontecendo, esse treinamento, esse processo todo, preparar ele para ele virar um dia. Mas
De novo, não é oficial, mas as informações que vazaram foi que não garantiram pro McDaniels que ele vai ser head coach dos Patriots. Vai depender do trabalho que ele vai fazer e eles vão fazer de tudo para que isso dê certo. É mais ou menos nessa história que funcionou tudo isso. Então é interessante mesmo, vamos ver o que vai dar com essa história de McDaniels e se tem mais times que vai querer aparecer aí entrevistando ele ou se a galera também, você vai ficar nesses dois só e a galera ficou meio com o pé atrás de chamar ele para entrevista, porque depois do que ele fez com o Colts, eu ficaria. Antes da gente entrar e falar dos próximos adversários, Sidney, tem uma pergunta aqui do Leandro Agostinho que ele mandou pra gente, que tem mais um pouco a ver com esse jogo dos Jets, mas também do que a gente pode esperar desse time, ó. A atuação de Brady e do time como um todo é para ficar otimista para os playoffs ou precisa se preocupar devido à fragilidade dos Jets? Essa foi uma questão interessante, né, meu? A gente até falou, acho que umas 2 semanas atrás no programa aqui, de que, eu acho que se não me engano foi até eu que falei, que eu tinha um pouco de medo de como que esse time ia atuar nos 2 últimos jogos e não parecer que tudo tava lindo, que tudo tava perfeito e tudo pronto para os playoffs, sendo que na verdade a gente ia enfrentar 2 times, principalmente no último, esse do Jets, que já tava eliminado, que esse jogo talvez não dê para puxar tanta coisa. E é bem essa pergunta do Leandro. A gente viu um time jogar muito melhor, a defesa foi muito boa em todos os setores, o ataque melhorou, colocou Chris Hogan como a gente vinha pedindo, colocou Dorsett como a gente vinha pedindo, o Brady fez um jogo melhor. Será que esse time acordou? Ou será que esse Jets é tão ruim que fez a gente parecer melhor, sabe? Deu aquela mascarada nesse time, cara. Eu acho que a resposta está um pouco no meio do caminho aí. Eu acho que nem é correto você achar que tá tudo uma maravilha porque jogou bem contra os Jets, nem você vai também desconsiderar tudo que foi feito porque o adversário era fraco. Sim, os Jets são fracos, mas é aquela história, a gente cansa de falar aqui que eles sempre dão trabalho para os Patriots. Pode estar com o pior time do Jets que for, os jogos são sempre apertados. É raro você ter um jogo feito esse de domingo agora, feito aquele lá de 2010 que foi 45-3 para os Patriots, é tudo jogo decidido por uma posse de bola, então eles sempre dificultam. Eu acho que a parte boa disso não no sentido dos Patriots agora se acharem que está tudo bem, mas melhorar um pouco a confiança que esse time tinha, né? Porque o ataque aéreo vinha de uma partida horrível contra os Bills, não conseguiu produzir. Então, se você vai para os playoffs vindo de uma atuação tão ruim que nada deu certo, eu acho que fica uma carga de preocupação maior. Eu acho que essa boa atuação contra os Jets deu para dar uma soltada no time, assim, sabe, para melhorar a confiança. Sabe lá quando a seleção brasileira vai pra Copa, que próxima Copa ela marca um amistoso contra Honduras, aí todo mundo, Honduras não é teste pro Brasil, mas nem sempre é pra testar, é pra os caras chegarem na competição com confiança lá em cima. Então acho que essa boa atuação vai dar uma melhorada no astral da equipe. Sidney acabou de comparar o time do Jets com o time de Honduras. Não, a galera do Jets vai me matar. Não, mas não, eu sei, eu tô brincando. Pra caramba esse time do Jets. Eu tô dando uma de leitor de internet aqui, pegando um negócio e aumentando absurdamente. Mas, não, eu tenho razão. Eu acho assim, a única forma que teria da gente ter, não certeza, mas ter uma preocupação muito grande é se a gente tivesse jogado muito mal. Aí sim. Se a gente tivesse jogado muito mal com um Jets desse que tava pronto pra cair, aí ia dar pra assustar, porque ia falar, ferrou, porque nem com esse Jets consegue ir bem. Então eu acho que os Patriots não fizeram mais do que a obrigação deles, de ir lá, jogar bem e fazer ponto em cima dos caras e não tomar ponto. Então, assim, não consigo me empolgar com esse time e falar, caraca, agora vai, porque tem muita pedreira pela frente, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também não tô assim, meu Deus, ferrou de vez, esse time realmente não dá mais, se tivesse jogado mal como eu falei. Então, assim, fizeram a obrigação deles, vamos aí, bola pra frente, vem o próximo, vamos ver o que vai dar. Eu tô muito nessa. E aí então, Sidney, chegamos na situação dos playoffs, Patriots com a bye week, semana de folga. O que acontece? Vou explicar mais certinho, porque tem gente que está começando agora, tem gente que não entende muito bem, eu acho que não custa nada. Quem já conhece, ouvir mais um pouquinho, e quem não conhece, entender pela primeira vez. Ficamos então nas duas conferências, tem
os classificados, a gente está na Conferência Americana e ficamos em segundo lugar da conferência inteira. Isso significa que Chiefs, que foi o primeiro, e Patriots, que foram o segundo, folgam nessa primeira semana. Os outros 4 jogam entre eles, que no chamado Wild Card. Então, no próximo final de semana, sábado e domingo, tem jogo. Os Patriots e os Chiefs não jogam na AFC por causa disso, que eles estão de folga e esperam o resultado para na outra semana poder jogar. Aliás, já está definido, no domingo, dia 13 de janeiro, às 4 horas da tarde, é o jogo dos Patriots e a gente vai ver quem que enfrenta agora. Ser a Seed 2, Sidney, muda 2 coisas para os Chiefs, que são a Seed 1. A gente não joga em casa se enfrentar eles, que é a Seed 1. Então, se tiver que enfrentar os Chiefs, vai ser em Kansas City. E isso só pode acontecer na final da AFC. Então, até lá a gente joga todos em casa. E a gente pega sempre a melhor seed disponível depois dos jogos que forem acontecendo. Então, a gente já sabe que os Colts, que foram a seed 6 nessa AFC, não vem pra gente já nessa primeira fase. É só se eles chegarem numa possível final de AFC, por eles serem a seed 6, que vai sempre pra seed 1 até os Chiefs continuarem ganhando, até os Chiefs continuarem nos playoffs, né? O raciocínio é simples. Você pega Chiefs e Patriots, foram as 2 melhores campanhas, vão folgar. Vai haver 2 jogos de wildcard, né? Colts contra Texans, Chargers contra Ravens. Desses times, dos 2 times que passarem, o que tiver tido a melhor campanha vai enfrentar os Patriots e o que tiver tido a pior campanha vai enfrentar os Chiefs. É uma recompensa que os Chiefs têm por ter feito a melhor campanha, pegar o pior time em termos de campanha dos que passarem. Então, como os Colts tiveram a pior seed, ou seja, foram o último classificado da AFC, eles não podem pegar os Patriots. Se eles ganharem do Texans, obrigatoriamente eles enfrentam os Chiefs. E obrigatoriamente, se o Texans vai e ganha dos Colts, eles já são adversários automáticos dos Patriots por causa dessa combinação. Porque daí, se tem uma coisa que a gente sabe que os Colts não pegam os Patriots, os Texans não pegam os Chiefs até chegarem numa possível final de AFC. Então, no sábado, Sidney, que tem Texans e Colts, já é o jogo pra gente ficar de olho e assistir, principalmente, pra ver como que esses caras vão se sair. Porque se Texans ganhar, já é adversário nosso, não interessa o que acontecer no jogo do domingo do Ravens e dos Chargers, né? Exatamente. Se os Texans vencem por eles terem tido a melhor campanha entre os times que vão jogar nesse próximo final de semana, eles obrigatoriamente pegariam os Patriots. Então, sábado, a gente tem boas chances, aliás, de saber quem é o adversário dos Patriots. Apesar que os Texans ganharam a divisão, vão enfrentar os Colts, que são da mesma divisão, mas os Colts vêm no ascendente aí, então tudo pode acontecer. Pois é. Vamos falar um pouquinho desse Texans então, Sidney, que é um time que a gente conhece bem, né? Que a gente enfrenta faz bastante tempo. Já enfrentamos eles 2 vezes em jogo de playoffs e vencemos. Os Patriots não perdem pro Houston Texans, pra vocês terem uma noção, desde 2009. Quando é que eles... Você lembra de cabeça aí, Sidney? Quando que eles entraram na liga? Eles entraram em 2002. 2002, então assim... Basicamente, na vida deles, eles nunca ganharam da gente. Então, isso faz ser como eu vou dizer, um adversário em potencial, um adversário que a gente possa ter interesse por esse histórico que é muito favorável pra gente, né? É um histórico bem favorável, amplamente favorável, diria, aos Patriots, mas quando a gente vai deixando um pouco de lado os jogos mais antigos e focando nos jogos mais recentes, a gente enfrentou o Texans tanto esta temporada quanto na temporada passada. Os 2 jogos foram em Foxborough, no Gillette, os 2 jogos foram apertados. Na temporada 2017 a gente ganhou com um passe de Brady pro Brandon Cooks no finalzinho do jogo. E nessa temporada de 2018 foi um jogo decidido por uma posse de bola, 27-20, salvo engano. Então, assim, é um time que tem dificultado para os Patriots. E é um time, como a gente fala aqui quase toda semana, que tem um quarterback que resolve tanto com as pernas quanto com os braços. E que a gente tem meio que um histórico aí de sofrer contra quarterbacks móveis, né? E não só eles, né? Dentre esses times que sobraram aí, o Baltimore também. Então, se for o Houston Texans adversário, a nossa defesa, principalmente o front seven, vai ter que ficar muito ligado nas corridas do Deshaun Watson, senão ele vai trazer muitos problemas. É isso que eu ia falar, porque assim, como você foi lembrando aí, nos últimos jogos as coisas vão ficando mais complicadas, principalmente na defesa. O Texans sempre teve um front seven muito forte, né, Cid? Nem sempre, eu digo, nesses últimos anos. E eles sabem, o O'Brien sabe muito bem
como fazer blitz no Brady, porque ele não é aquele blitz que sempre é igual, que ela sempre vem do mesmo jeito. Eu lembro não lembro qual jogo dos playoffs, mas nos últimos, a gente sofreu pra caramba, porque cada hora vinha de um lado, cada hora vinha de um jeito, e a OL sofreu demais e o Brady também. Então isso continua, o front seven ainda é muito bom de Houston. A secundária quis dar uma melhorada, mas tem uns problemas ali de lesão, mas ainda é uma secundária. Tem o Matthew que chegou, que faz diferença ali. Então o Johnson e o Joseph são dois cornerbacks bons também. Então assim, é uma defesa que continua forte, continua boa. E a adição do Watson no ataque como quarterback, que, como você lembrou, corre com a bola. E principalmente, Sidney, lembrar que a gente enfrentou eles na semana 1, e como você falou, foi um jogo de uma posse só, mas com o Watson que tinha acabado de vir de uma lesão absurda, que ficou parado um tempão, e até no podcast desse jogo a gente falou que não era o Watson que a gente tinha que esperar para a temporada. E não foi mesmo, porque ele vem melhorando de lá para cá. Então, o problema dos Texans sempre foi que eles não tinham um quarterback para fazer o ataque andar. E dessa vez, eu acho que foi das últimas aí a vez que melhor tem um quarterback ali, né? Os Texans tiveram muito azar, né? Já foram para playoff com o Matt Schaub há alguns anos. Depois foram com o TJ Yates, salvo engano, porque o quarterback titular deles tinha se machucado. Então, eles têm realmente um histórico de azar com a situação de quarterbacks. Dessa vez, não. Chega o Deshaun Watson, saudável, certamente, como o Felipe lembrou, ele vai estar numa forma melhor do que a que ele apresentou na semana 1. Se você comparar os dois jogos Patriots e Texans desse ano e do ano passado, ano passado ele foi muito mais letal para a nossa defesa, né? Correndo com a bola. Esse ano você via que ele estava limitado, ele não estava 100%. Então, pode esperar que agora nos playoffs, passado 4 meses, digamos, desse confronto, ele vai estar mais próximo do Deshaun Watson 100%, né? Então, se for os Texans, o game plan para manter ele no pocket, para evitar que ele corra nas costas dos nossos defensive ends, vai ser fundamental, porque se ele começar a resolver com as pernas, é muito difícil a defesa conseguir segurar esse ataque. Uma coisa que tem, acho que 3 pontos importantes aí que eu puxo já de primeira, Sidney, pra gente pontuar nesse jogo, que como você bem lembrou, conseguir parar esse jogo corrido, principalmente do Deshaun Watson, até porque ele corre bem, e esse é um problema dos Patriots já faz um bom tempo. O Stephon Gilmore precisa jogar muito bem, porque no jogo de passe, basicamente eles têm o DeAndre Hopkins, o resto eles não conseguem produzir com outros recebedores, principalmente eles trouxeram o Demaryius Thomas e ele tá machucado, não vai participar, tá fora. Então, na defesa parar essas corridas do Watson e o Gilmore jogar muito bem contra o Hopkins, que é o que ele vem fazendo, ele vem conseguindo anular o principal recebedor. Então isso para nossa defesa eu acho que são 2 pontos que precisam acontecer, não tem opção de não acontecer. E outra coisa que tem que fazer, Sidney, conseguir chegar no Watson, pressionar, que é uma das coisas que o New England não consegue fazer nos últimos anos, mas tem que fazer porque a linha ofensiva continua ruim, igual a da primeira semana. Isso não mudou. O Watson tem 62 sacks, que é um recorde na liga, apanhou mais do que cachorro velho, e precisam chegar nele, né, cara? Então, assim, é uma defesa que precisa ser inteira, que precisa fazer pressão, que precisa parar o jogo corrido e precisa ter um corner que pare muito bem o principal recebedor deles pra gente ter sucesso contra esses caras, né? E essa pressão que tudo indica que deve acontecer, tendo em vista que eles têm uma das piores linhas ofensivas da liga, é mais trabalhoso, digamos assim, você pressionar um quarterback móvel. Porque se você for pra cima dele, como a gente costuma ver o Adrian Claiborne, nosso querido Claiborne fazendo todo jogo, que passa varado pela direita, pela esquerda do quarterback, você deixa um buraco e eles correm, né? A gente cansa de falar isso aqui no podcast também. Então, assim, você tem que pressionar, mas ir fazendo com que o pocket vá se encolhendo para dentro, para deixar o Deshaun Watson dentro do pocket, e pressionar por ali. Aí, assim, chega num ponto que é uma das deficiências, na minha opinião, dessa nossa linha, né? A gente não tem um grande jogador para pressionar no interior da linha. A gente tem o Flowers que pressiona, tem o Van Noy, tem o Claiborne que também consegue, o Wise, mas pelo meio da linha, o defensive tackle, às vezes o Adam Butler consegue uma pressãozinha, o Lawrence Guy, mas eu acho que esses caras vão ser fundamentais. Os defensive ends seguram as extremidades e eles fazem o pocket entrar em colapso pelo meio.
Do outro lado, pro nosso ataque, Sidney, a gente pega aqui a defesa deles, como eu lembrei, um front seven muito bom, e é a terceira melhor na liga em ceder jardas corridas por jogo. Eles cedem só 82,7 jardas por jogo. Então, a gente viu um ataque que a gente até falou na semana passada, você não estava com o Arthur, que claramente esse ataque precisa muito do jogo corrido esse ano para ele virar um ataque normal. E isso pode ser um problema, né? Se a gente não conseguir correr, que é difícil, não estranhe se a gente não conseguir correr nesse jogo, se vier o Texans mesmo, precisa o Brady encontrar o jogo dele, como ele fez com os Jets ali, encontrar Chris Hogan, encontrar Dorsett, porque aí o negócio pode funcionar mais, porque contra o jogo aéreo, a defesa deles é a 28ª só. Então aí pode ser que esse jogo tenha que ser muito mais no passe, e é um problema que a gente viu esse ataque dos Patriots encontrar esse ano. Muitas vezes esse passe não sai, né? Depende muito da corrida, e vai ter que ser provavelmente na mão do Brady resolver essa história, né? E tudo que você não quer enfrentando um front seven desses é obrigar o Brady a lançar 40 bolas no jogo, porque aí os Texans vão liberar sem medo o J.J. Watt e o Jadeveon Clowney. Né? Se você conseguir correr com a bola, eles vão ter que ficar espertos, esperar a corrida, esperar um running back. Se a galera do meio tá parando corrida, eles vão para cima do Brady toda hora, né? A gente, felizmente, tem um histórico bom contra o J.J. Watt. O Marcus Cannon tem dominado ele nos últimos confrontos, mas ninguém garante que isso vai se repetir, né? O Watt está jogando muito essa temporada, e não é só ele, né? Mesmo que o Cannon consiga repetir isso aí e segurar bem o Watts, do outro lado tem o Clowney que pode infernizar o Trent Brown. Então, assim, eu não quero o Brady no shotgun toda hora, passando bola, porque ele vai levar pancada, e é isso que a gente não precisa. Esse ataque vai ter que arrumar um jeito de ser criativo nas corridas, para correr contra uma defesa que não cede muitas jardas terrestres. Eu espero que o Cordarrelle Patterson volte, né? Que ele perdeu esse jogo dos Jets com problema no joelho. Espero que ele volte bem, porque ele tem corrido bem pelos peitos, tem revezado ali com o Michel, Buckhead, White. Então essa galera aí vai ter que produzir, senão o Brady vai levar muitas pancadas. Lembra até os sweeps lá que o Patterson faz muito, que é aquela corrida que ele passa por trás e corre aberto. Isso, se funcionar, pode ajudar muito também de abrir um pouco mais esse front seven, eles não ficarem tão fechadinhos ali no meio, e aí de repente abrindo mais, o Sonny Michel pode encontrar mais espaço, ele e o Burkhead, mais espaço para correr no meio também. Uma coisa que eu acho que precisa acontecer, Sidney, que a gente vem falando desde do programa do Raio X lá na Bye Week, e que o Thomas Laurentino mandou aqui pra gente, não lembro do Dorsett deixando de agarrar uma bola lançada para ele. Ele não merece mais espaço. A gente viu ele ser mais usado nesse jogo contra os Jets, e a gente vem pedindo já faz tempo, né, Sidney? No momento ali a gente puxou a questão da Red Zone, que o Dorsett estava muito bem, mas é geral, ó. Eu tenho aqui, nos últimos 16 passes que foram lançados por Dorsett, ele agarrou todos. Desde a semana 4 que não tem um passe incompleto para ele. Essa informação tem que relevar, porque ele também não estava jogando, então ajuda bem. Mas ele tem 76% dos passes completados, e que é uma das melhores marcas na era Brady Belichick para jogadores que tiveram 40 ou mais passes em sua direção. Acho sim, Sidney, que o Dorsett pode ser uma grande arma nesse time para os playoffs. Cara, a gente já vem pedindo, e talvez der uma segurada nele aí para a hora que precisa, mas eu acho que o Dorsett pode fazer diferença. Cara, a gente já vinha pedindo o Dorsett mesmo quando o Josh Gordon ainda estava no time. A gente falava isso, né? Quando o Hogan passou por aquela fase desaparecido em campo, a gente, se não tá rolando com o Hogan, vamos tentar o Dorsett, a gente falou isso aqui. E agora a necessidade aumentou sem o Gordon, né? Então nossos três principais recebedores ali alinhados serão Edelman, Hogan e Dorsett. Então esses caras vão ter que arrumar um jeito de se desvencilhar da marcação. O Dorsett tem velocidade, ele não é só um cara de correr em linha reta, rota gol, não, ele faz bem outras rotas. Como o Felipe falou nas estatísticas aí, agarra muito bem a bola, então assim, não tem por que não usar. Não tem por que você não incluir o Dorsett no plano de jogo, né? Desenhar jogadas para ele. A gente até viu algumas jogadas desenhadas para ele de corrida, né? Contra os Bills. Ele também ajudou o Patterson nesses jet sweeps aí. Então vamos ter que usar toda a criatividade para superar essa defesa. Agora, Sidney, se os Colts vencerem no sábado, volto a falar, viram adversários diretos dos Chiefs, e aí a história vai pro domingo pra gente no jogo Ravens e Chargers, que quem vencer vira adversário nosso se chegar nessa situação.
Aí são duas pedreiras pra mim. Já vou falar que não que eu acho que vai ser fácil, mas o que eu tô esperando mais, que eu quero mais, é que venham Texans, um time que a gente conhece mais, que a gente tá mais acostumado, que tem um histórico bom. Porque entre Ravens e Chargers eu acho que o negócio fica feio. E vamos falar de Ravens, Sidney, porque a questão toda aí é o jogo corrido, não tem outra. É pegar esses caras, principalmente o Lamar Jackson, que resolveu correr para a vida dele nessa temporada quando deram a chance para ele, e jogar contra essa defesa dos Patriots que sofre contra a corrida e principalmente contra quarterback que corre. A gente não sabe parar esse tipo de jogada e é o ponto fortíssimo desse Ravens, né, cara? Esse ataque dos Ravens, ele é simplesmente o segundo melhor da NFL em termos de jardas por jogo terrestres, né? E, cara, esse time do Ravens tem tudo que eu não queria enfrentar, você olhando assim, né? Que é o quarterback móvel, como você diz. O Lamar Jackson, ele não é tão bom contra os quarterbacks móveis lançando a bola, mas tem jogado bem. Assim, não é excepcional, mas tem jogado bem. Mas correndo com a bola, a ameaça que ele representa, a quantidade de jogadas criativas que os Ravens chamam de read option e tal. Os running backs dos Ravens também estão correndo muito bem, não é só o Lamar Jackson. Então, assim, é um ataque aéreo criativo, produtivo e que não casa que dá de frente com a deficiência nossa, né? Duas deficiências nossas, para jogo terrestre e para quarterback móvel. Então, esse ataque dos Ravens é complicado. E eles claramente mudaram a estratégia, porque até a semana 11 era o Joe Flacco ali, que todo mundo está acostumado, colocaram o Lamar Jackson e de lá para cá conseguiram vencer jogos e principalmente viraram esse time que corre com a bola. Pra você ter uma noção, desde a semana 11, quando entrou o Jackson, eles correram 57 vezes mais do que qualquer outro time na NFL. Eles viraram o segundo ataque que menos tenta passes na liga. E nesses 6 jogos que o Jackson correu, né? Não é nem jogou, correu. Foram 5 corridas para mais de 20 jardas. E ele virou o quarterback com mais jardas corridas na liga em apenas 6 jogos. Então, de verdade, eles acharam uma forma de encontrar esse jogo corrido e é nisso que eles estão focando, principalmente com o Lamar Jackson. E também, como o Sidney lembrou também, os 2 outros running backs correm bem também. Pra você ter uma noção aqui, só para eu falar mais certinho, o Gus Edwards tem 5,2 jardas por corrida, que é um dos running backs, e o Kenneth Dixon tem 5,6. Então, os outros 2 ali, o Lamar também tem 4,7. Basicamente, os 3 aí, quando correm, é meio first down toda vez que eles correm. Então eu acho que vai ser um problemão pra gente, Sidney. A gente sofre muito com isso, a gente não tem jogador pra parar isso. A gente já tava falando aqui, a hora que a gente falou do Texans, da forma que você explicou ali, de precisar um cara no meio pra pressionar e fechar esse pocket. A gente não vem conseguindo fazer isso. A gente lembra das últimas vezes que a gente enfrentou o Cam Newton, o problema que foi essa situação. E isso pode ser um problema grande. A minha única esperança, mas com um asterisco aí, é pro jogo da penúltima semana contra os Bills, que tinha o Josh Allen, que até o JP veio falar aqui pra gente no programa que isso poderia ser um problema, as corridas do Josh Allen, e a gente conseguiu limitar tudo ali. Mas o meu asterisco será que esse Bills jogou de verdade? Será que ou é aquela questão de já estavam ali meio que largado a mão da temporada, sabe? Cara, eu tô muito preocupado pra enfrentar esse ataque, se precisar. Esse ataque, esse time como um todo, né? Porque o Baltimore ainda tem aquela coisa de parecer ser um time que não tem medo de ir para os Let's Stadium enfrentar os Patriots. Ele talvez seja um time que mais dificulta a nossa vida jogando em casa, principalmente nos playoffs. Tem sido duelos muito difíceis. A gente ganha um, perde o outro. Então, assim, é um time que eles detestam o New England, vão para lá e jogam bem. E tem essa questão de o jogo deles encaixar com a deficiência da nossa defesa também. De um outro lado, que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, porque nas últimas semanas esse ataque vem sendo o grande assunto, mas o lado defensivo também, né, Sidney? É uma defesa que joga bem o ano inteiro, é aquela defesa de Baltimore que todo mundo sabe, que bate forte, que vem com vontade. Isso não muda. E a grande questão deles, Sidney, é conseguir segurar os times na pontuação. Pra você ter uma noção, são 17,5 pontos por jogo só que eles cederam na temporada
Só 17,5. Em 13 dos 16 jogos, os ataques fizeram menos de 25 pontos nos placares. E todas as vezes que aconteceu isso... 10 das 13 vezes que aconteceu isso, eles venceram o jogo. Então, é uma defesa que consegue se segurar, consegue não tomar pontos, e toda vez que isso acontece é quando eles vão melhor do lado deles. Então, assim, é um Patriots que precisa... se tiver que jogar com Ravens, cara, precisa aproveitar qualquer chance de fazer ponto. O Sr. Gostkowski não pode inventar de errar field goal, não pode acontecer nada disso, né, cara? A red zone precisa ser perfeita, que a gente viu que é um problema também, que se chegar tem que fazer ponto, né, cara? Vejam se não é um cenário temeroso. A gente acabou de falar do ataque deles terrestre. O que é o ataque terrestre bem sucedido faz? Gasta relógio, deixa o ataque adversário no banco. Aí tá lá o Ravens correndo e o Tom Brady no banco. Quando o Tom Brady entra, com o nosso ataque, que não é o melhor do mundo esse ano, vai enfrentar uma das melhores, talvez a melhor defesa da NFL, com grande chance de ter drives de ir pra punt, né? Drain out, se não conseguir converter first downs e ir pra punt. Volta pro banco, o ataque não consegue entrar aí no ritmo. Essa é a receita para você ganhar dos Patriots em Foxborough. Defesa forte e ataque terrestre. E essa defesa dos Ravens é incrível. Eu vi alguns jogos deles contra ataques que vinham pontuando, marcando 30 pontos por jogo, como foi o caso do San Diego, do Los Angeles Chargers, e eles dominaram completamente o ataque dos Chargers. Os Chargers não conseguiram fazer nada. Então, assim, é uma defesa muito rápida, muito rápida. Você não pode pensar duas vezes, hesitar. É uma defesa que não permite jarda depois do contato. Eles não erram muitos tackles. Então, assim, o ataque vai precisar estar num dia inspirado. Não pode errar, não pode cometer erros. Ele não pode ver Tom Brady lançando aquelas bolas loucas que às vezes ele lança em cobertura dupla, porque os caras vão interceptar. Então, vai ter que ser um jogo livre de erros do nosso ataque se a gente quiser ter chance de vencer esse Baltimore. Porque se a gente falou que no Texans o jogo corrido, eles funcionam muito bem, eles param muito bem o jogo corrido, mas no passe eles sofrem. Aqui não tem essa com o Ravens. É a quarta melhor defesa contra o jogo corrido e a quinta melhor contra o jogo de passe. Então é top 5 nos dois lados. E como eu falei e volto a repetir, a segunda melhor na liga em pontos cedidos, só 17,9. Então, cara, é jogo pra fazer de tudo. E é o que o Sidney falou aí. Ataque vai ter pouco tempo em campo, vai ter que ser perfeito, e a defesa vai ter que se virar pra parar esses caras correndo. Não tem outra. Se vier Ravens, eu acho que é um problema e dos grandes pra esse Patriots que a gente viu em 2018. Por último, Sidney, temos que falar de Los Angeles Chargers. O time que por pouco não foi campeão da sua divisão e não virou seed 1. Se os Chiefs tivessem perdido um jogo a mais, por exemplo, eles teriam virado. Eles têm um recorde melhor que o nosso na temporada. E é um time, se a gente falou aqui do Texans, que tem um ataque que foca muito, não tem muito passe, foca muito na corrida. Se a gente falou do Ravens, que é um jogo totalmente corrido, os Chargers já é um time mais normal, um time que não é perfeito em nenhuma das pontas, nem no ataque correndo, nem no ataque passando, mas é bom fazendo as duas coisas. E aí você precisa de uma defesa muito completa para parar essa situação, né? Os Chargers, ele não tem um ataque terrestre tão bom quanto o do Baltimore Ravens, mas eles têm um ataque terrestre muito bom e eles têm um ataque aéreo superior ao dos Ravens, né, com várias armas ofensivas. Então o Philip Rivers, apesar da idade, está jogando muito bem. O Keenan Allen, o baita de um wide receiver, está jogando demais. O Melvin Gordon, running back, também está voando. O Hunter Henry, que foi o tight end que jogou muito bem no passado, se machucou no começo da temporada, mas tem chance de voltar para os playoffs. Então, assim, um ataque que, a exemplo do Kansas City, vai ter playmakers na posição de wide receiver, na posição de tight end, na posição de running back. Então, não dá pra você dizer, se você marcar o tight end, acabou o ataque do Chargers. Não, eles conseguem ferir você com outras armas. Então, é um ataque bem mais completo e difícil de se preparar para ele. Então, a defesa realmente vai ter que ter um bom nível aí de exibição nos três setores. Eu lembro quando eu lembro a gente falou muito nos outros anos do trio BBB dos Steelers, que era Big Bang, o Antonio Brown e o Le'Veon Bell. Me lembra um pouco nessa questão, Sidney, porque tem o Keenan Allen, um receiver que tá jogando bem, que aí vai ter que ser situação mesmo pro Gilmore, não vai ter outra. Tem o Melvin Gordon, um running back que consegue correr.
que vai enfrentar uma defesa que sofre contra o jogo corrido. Você tem o Philip Rivers, que sempre foi, né, Sidney, aquele quarterback. O Rivers não é ruim, mas também nunca vai. E esse ano tá jogando muito. Teve seus problemas ali, mas joga bem. Fez uma temporada muito boa. Tava na conversa de MVP aí até pouco tempo atrás. Então esse trio me preocupa um pouco. E aí o que me preocupa mais também, Sidney, é o que você puxou aí, a volta do Hunter Henry e o tight end. Porque vou até puxar uma pergunta aqui sobre... O Diego Matheus mandou pra gente, ó. Pode ser estranho, mas o Chung é o jogador que mais me preocupa na nossa defesa. Na nossa defesa. Foi pontuação aqui nenhuma, hein, Diego? Tá me matando aqui. Diversas vezes vimos o jogador que ele estava marcando livre. Isso na pós-temporada pode preocupar? Então, a gente já viu o Chung sofrer contra Tyrants, principalmente maiores e tal. E o Chung é um alvo muito grande para as defesas, principalmente porque um alvo muito grande para os ataques, principalmente porque os ataques vêm cada vez mais trabalhando com Tyrants. Pra você ter uma noção, o Chung foi o segundo safety na liga que mais teve bolas lançadas para ele. Se você pegar dentro dos Patriots, ele teve 20 bolas mais lançadas do que foram para o Devin McCourty e 45 a mais do que foi para o Harmon. Ele cedeu 56,9% dos passes cedidos. Ainda para mim, Sidney, é uma incógnita de se o Chung vai conseguir enfrentar o Tyrande ou não. E principalmente do jeito que ele vai voltar, né? Se ele vai voltar bem ou não. Mas se o Hunter volta bem e o Chung sofrer, aí a questão vira um pouco problemática para mim. Porque você não vai ter só o Gilmore anulando o Allen e aí a gente tem que se resolver com o jogo corrido. O Tyrande pode fazer uma diferença boa aí. A gente já viu acontecer isso contra o Chung. A gente já viu acontecer isso contra essa defesa, cara. O Patrick Chung, ele, na minha opinião, ele vem numa descendente aí desde o ano passado. Ele não fez uma temporada boa no passado. Esse ano tá na mesma pisada aí. Nem longe, nem perto daquele Chung de 2014, 2015, por ali, que realmente estava dominando os Tyrands adversários. Então, o Tyrande hoje é uma arma indispensável, né? Os melhores ataques da NFL sempre tem Tyrands produtivos e passes importantes do ataque. Nesses playoffs da UFC tem dois times que usam extremamente bem Tyrands e que são difíceis de marcar, que é o Kansas City com o Travis Kelce e o Chargers, que além do Hunter Henry, né, que é um cara novo que estourou ano passado, o Antonio Gates, que tem 83 anos de idade, mas continua jogando e recebendo bola. Então, assim, eu temo pelo Chung. Eu acho que qual é o meu medo? O Chung não conseguir parar o Tyrande adversário cedo e você ter que alterar o plano de jogo em função disso. Você ter que deslocar o Devin McCourty para marcar o Tyrande e botar o Chung para marcar outra pessoa, ou então tirar o Chung, botar o Harmon e botar o McCourty no Tyrande. Então, assim, eu não gosto quando você tem que alterar o plano de jogo porque alguém não está indo bem. Então esse é o meu maior medo realmente da secundária inteira dos Patriots. É o Patrick Chung, se ele vai conseguir parar esses Tyrants tão bons aí. E também é o seguinte, vamos ver como é que o Hunter Henry volta, né? Porque como a lesão dele foi bem grave, foi rompimento de ligamento, pode ser que ele volte. O que a gente falou mais cedo do Deshaun Watson, né, que enfrentou a gente esse ano sem estar 100%, se o Hunter Henry voltar, provavelmente não estará 100% também. Então esse pode ser um ponto a favor aí do Chung. Sem dúvida. E uma coisa que também me preocupa, que eu acho que foi muito bobeira da comissão técnica nesse ano, é que eles trouxeram o Melinfu, lá o outro safety, que quando ele veio, a gente até falou, seria para cobrir esse problema do Chung, principalmente para enfrentar Tyrands maiores. Só que basicamente ele não joga. Eles não colocam ele em campo uma vez ou outra. Então, será que ele vai estar pronto? Se realmente falar, deu problema, vamos lá e coloca o Melinfu? Ou vai ter que ser, como o Sidney falou, de ter que ajustar tudo, puxar um pra cá, puxa outro pra lá, e aí começa a virar aquela bagunça que a gente já viu acontecer também. Então, assim, é preocupante. Não é simples, não. E volto a falar, com o Philip Rivers jogando bem, ele não tá jogando mal. Então vamos ver o que essa defesa consegue fazer contra esse ataque. Lembrando que eles jogaram contra o Ravens já, foi 22-10, perderam, e muito porque o Philip Rivers não conseguiu encontrar. A defesa do Ravens conseguiu parar esse ataque, marcando muito bem, fazendo tudo muito certo. Como eu disse no começo, precisa de uma defesa muito boa em todos os setores. Será que a gente tem? Aí que é o meu problema, é aí que eu preciso saber se a gente realmente tem ou não, se essa defesa dos Jets aí, essa defesa dos Jets é o que a gente precisaria,
o que a gente fez contra os Jets, mas será que foi a defesa mesmo? Ou será que é um Jets que ajudou, como a gente falou no começo do programa? Então isso ainda me preocupa. Do outro lado, Sidney, tem aí uma fórmula já conhecida que pode ser um problema pra gente, que é pressionar o Brady, né? Joe Bosa com 5 sacks e meio e Melvin Ingram com 7 sacks na temporada podem fazer um problema grande se a nossa OL sofrer, se a nossa OL não conseguir parar esses caras e o Brady começar a ter aquele chilique dele de se jogar no chão com medo de se machucar, né? Se a gente for enfrentar o Los Angeles Chargers, eu só quero falar San Diego, cara. É muito difícil pra mim falar Los Angeles. Se a gente for enfrentar os Chargers, a gente vai precisar de um exemplo do que a gente falou dos Texans, de um jogo perfeito dos nossos tackles, né? O Trent Brown e o Marcus Cannon. Porque essa dupla aí é difícil de segurar. A gente vê muito time na NFL que tem um pass rush muito bom, né? Os Patriots, por exemplo, tem o Trey Flowers, mas do outro lado não tem no mesmo nível. E os Chargers, assim como os Texans, tem as duas extremidades da linha são incríveis, pressionando o quarterback. Então, assim, não pode ter bobeira, porque pass rush é cara que decide jogo, e decide jogo de playoffs, né? Se lembrarem o que o Von Miller fez na campanha do Denver de 2015, ele ganhou aquele Super Bowl praticamente sozinho ali. Então, não pode deixar o Bosa e o Ingram acabar com o ataque nosso, não, que esse ataque precisa encontrar o ritmo. E um safety muito bom, né? O Derwin James, que chegou esse ano na liga, é candidato a calouro defensivo no ano, joga bem, faz sec também, faz hit, ajuda na pressão, intercepta a bola. Se o Brady se assustar com essa pressão e soltar essas bolas meio pra cima que ele solta ali, ou até mesmo nem ser nessa questão, se o James vir pra cima e conseguir furar essa OL, também pode ser um problema. Esse cara lá do fundo que é um conjunto que a gente já viu dar problema, né, meu? E invertendo agora os papéis em relação ao que a gente falou do Chung, de marcar tight end, olhando para o nosso tight end, que é o Gronk, o Gronk, ele fez 2 jogos ruins contra o Jets, tanto em casa quanto fora, porque o Jamal Adams, o safety do Jets, é um monstro. Então o cara ele é incrível marcando tight ends e realmente ele não deixou o Gronk fazer muita coisa. Então é um caso também de você esperar, assim, temer por um jogo ruim do Gronk por conta do Derwin James, né? Que é um cara que tá jogando voando essa temporada, playmaker realmente, ele decide jogos pros Chargers. Então o Gronk já não tá no seu melhor ano, né? E você encontra um safety desse nível, pode ser, assim, pode te matar um lado do nosso ataque. Bom, de verdade, para onde a gente olhar, vem problema. Não vai ser fácil, não adianta achar que vai ser tranquilo, principalmente com esse time que a gente já viu ter problemas aí. Uma coisa a se lembrar, né, Sidney, é que o próprio Chargers vai ter que, se for para pegar os Patriots, vão ter que viajar para a costa leste 2 vezes, então é uma viagem longa. Mas, por um outro lado, eles já foram visitar times fortes e ganharam fora de casa também, né? Então nada garante aí uma vantagem para nenhum dos lados, vamos dizer assim, né? Exato, né? O maior medo do torcedor dos Patriots hoje talvez seja visitar o Kansas City no Arrowhead, né? Os Chargers foram lá e ganharam, fora de casa. Os Patriots perderam dos Steelers em Pittsburgh jogando muito mal. Os Chargers foram lá e viraram depois de estar perdendo por mais de 14 pontos. Então, assim, 2 vitórias importantes fora de casa contra times bons, né? Nada impede que eles venham a Foxborough e consigam fazer um bom jogo também. Então, eu tô com o que você falou no começo do programa, né? Não achando um time ruim, mas se eu pudesse escolher, eu preferiria enfrentar o Houston Texans, porque eu acho que o arsenal do Ravens e do Chargers é bem maior e tem mais condições de acabar com esse nosso sonho aí de mais um Super Bowl. A Marina Beatriz mandou aqui pra gente: agora na pós-temporada, podemos esperar um time diferente? Um time mais agressivo? Eu acho, Marina e Sidney, que não é nem podemos, temos que ter um time principalmente agressivo, né, Sidney? Eu falo isso, já falei muitas vezes aqui e volto a falar. Parece que às vezes o que falta para os Patriots, muitas das vezes que joga mal, é aquela mentalidade de entrar e querer ganhar o jogo. Quando os caras entram morto, morrendo de sono, parece, sem estar afim, é um Patriots que sofre. Quando entra aquele time que tá afim de ganhar o jogo,
é muito difícil parar esse New England. Então eu acho que é mais isso, Sidney, é mais trabalhar esse psicológico dos caras de, vamos lá e vamos entrar pra ganhar esse jogo. Pode dar tudo errado, mas a gente não vai desistir, a gente não vai achar que porque uma jogada deu errado, acabou a chance. Muito disso que eu espero. Esse time agressivo que a Marina falou, eu acho que não é nem podemos. Temos que ter um time mais agressivo, principalmente psicologicamente, cara. E eu acho que vamos ter, cara. Se você olhar o histórico dos Patriots em playoffs, parece que esse time vira a chave, né? Quando acaba a temporada e entra nos playoffs. É comum você ver jogadores que jogaram muitos anos em outras equipes, quando vem para os Patriots, eles falam que o clima lá muda quando chega a playoffs. O nível de intensidade no treino, na preparação, nas reuniões, é outra coisa, né? Eu lembro do Chad Ochocinco quando veio, né? Não jogou nada, mas ele comentou uma vez que nunca viu nada tão intenso quanto o Brady se preparando para um jogo de playoff. E eu acho que isso, como vem de cima, vem do líder, contagia esse time, né? Então, acho assim, eu não acredito que vamos ter time apático nos playoffs. A gente pode perder porque são grandes adversários, um turnover faz diferença, pode ser um dia que o time entre mal realmente, errando, mas não falta de atitude, falta de vontade. Eu acho que isso aí a gente não vai ter, não. A gente já derrubou vários clichês aqui dos Patriots nessa temporada. Tem mais um aí, que os Patriots são outro time nos playoffs. Vamos ver se esse se mantém ou se esse cai também nessa temporada 2018 tão estranha que está sendo por esse time de New England. Bom, a gente volta aqui então semana que vem para falar de Patriots Awards. De novo, entra lá, vota, dá a sua opinião, manda para os amigos, não deixa de participar dessa com a gente. E semana que vem, então, a gente não vai falar, porque né, Cid, lembrando que é um programa maior, que são 11 categorias, a gente não vai falar, então, de playoffs. Deixamos para falar hoje e nos textos no site. Semana que vem é para falar dos melhores e piores da temporada regular, para daí a gente já saber quem que vai ser o adversário e a gente enfrentar esses caras e ver o que vai dar, certo? Certo. Semana que vem vamos tirar um pouco a mente dos playoffs, focar no Patriots Awards, mas só no podcast, né? No site, no Twitter, nas outras mídias, vamos estar respirando playoff com a mesma intensidade que o Tom Brady. Então espero que todos vocês acompanhem essa semana, porque essa semana é a próxima, né? Que vão sair coisas interessantes e principalmente depois que a gente tiver a confirmação do adversário, a gente vai poder aprofundar mais ainda do que a gente fez hoje nesse podcast. Muito bom. O Sr. Brady já disse em mídias sociais que a temporada começou agora. Vamos lá, vamos ver o que vai dar nesse Patriots em 2019 nesses playoffs. Abraço, galera, abraço, Sidney, até semana que vem. Valeu, galera, até a próxima. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense